As primeiras manifestações de histórias em quadrinhos, conforme conhecemos hoje, datam do final do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard, sob o nome dele vai estar aqui na descrição do vídeo, criou uma narrativa baseada nas peripécias de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com um pijama amarelo. Essa narrativa possuía linguagem simples e trazia denúncias acerca das questões sociais presentes na época. Olá a todos, eu sou o Márcio Batman Souza e é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um conteúdo deste canal. I'm Batman. No Brasil, a primeira história em quadrinhos surgiu há mais de 150 anos, em 30 de janeiro de 1869. O autor Angelo Agostini, um cronista italiano do país, gostava de desenhar acontecimentos do cotidiano e publicou uma de suas primeiras ilustrações sequenciais na revista semanal Vida Fluminense, Gatas Garotas e Gatos Garotos. Eu sou a Gi Arlequina Vidal. Show, Gisele! Gente bonita, como vocês já podem imaginar, hoje falaremos sobre quadrinhos. Já os links, como sempre, ficarão aqui, ó, fixados nos comentários. Quadrinhos, amigo. Eu amava ler quadrinhos. Eu viajava nos contos e ficava criando, sabe, na minha mente fértil, aquelas histórias, como se eu estivesse participando delas. Acho que com Sim, você entendo. também. Ah, com certeza, com Ai, as certeza. histórias dos meus personagens favoritos. Gente, olha só, sem enrolação. Bora começar? As histórias em quadrinhos tornaram-se um dos gêneros mais lidos em todo o mundo, passando por diversas adaptações para o cinema. Elas foram consideradas durante muito tempo a manifestação reduzida da arte literária. No entanto, a variedade de publicações e a qualidade das histórias fizeram com que os leitores e estudiosos fossem cativados por esse tipo de narrativa gráfica. Essas narrativas gráficas são compostas por textos e imagens. Apresentam diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. Elas podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. A criação de histórias em quadrinhos foi intensificada no século XX, e elas se dedicavam apenas ao humor e à comicidade. No final da década de 1930, surgiram as primeiras histórias de aventuras do primeiro super-herói. E quem ele é? Quem? Quem? O Superman! Tchan, tcharam, tchararara. Tarararã! Galera, após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de outros personagens foi otimizado, como Capitão América, Mulher Maravilha e o Batman, todos transformados em símbolos do nacionalismo norte-americano. As charges e os cartoons são certamente as demonstrações mais comuns de linguagens de HQ, além de tirinhas e do mangá. O tom humorístico e atual é a chancela destes formatos. Vamos conhecer um pouco das suas características? Galera, vamos falar agora sobre charge. A charge surgiu no início do século XX, com o objetivo de formar oposição a governos e impérios. O sentido da palavra charge é carga, em francês, e ela é caracterizada pelo exagero, tendo como objetivo satirizar um acontecimento atual. Pode ou não conter fala, pois o foco, na realidade, está na imagem. Objetivo político e social, a charge estimula uma visão crítica e bem-humorada a respeito de acontecimentos do cotidiano. Dessa forma,
Para interpretar bem uma charge, você tem que estar antenado aos acontecimentos do agora, presentes, pois ela sempre vai fazer referência a temas atuais. E lembra as charges cheias de humor e crítica social do Enfiu e da revista Pasquim. O cartoon, assim como a charge, utiliza-se de humor e crítica, e é majoritariamente um texto visual, podendo ou não conter falas. No entanto, o cartoon apresenta uma realidade genérica, atemporal, não havendo limites de tempo. Com isso, não está necessariamente ligado a nenhum acontecimento histórico político. Tirinha, conhecida pela sequência de 1 a 4 quadros, envolve personagens fictícios que representam construções estereotipadas da condição humana. O conteúdo pode abordar assuntos filosóficos, políticos e sociais ou apenas entretenimento. Quanto ao aspecto da narrativa, a tirinha possui geralmente uma piada curta, trazendo quebra de narrativa no processo interpretativo. Mangá, muito popular entre o público jovem. Os mangás têm origem japonesa e tiveram sua estética influenciada pelos estúdios Walt Disney. O traço dos desenhos das personagens é caracterizado pelo exagero dos olhos, sobrancelhas e boca, tudo com o objetivo de atribuir-lhes mais expressividade. Tudo com o objetivo de atribuir-lhes mais expressividade. As histórias giram em torno de diversos temas e obedecem à ordem da leitura de trás para frente. As características, vamos começar a falar agora, tá? As características de todos esses HQs, vamos dizer assim. As histórias em quadrinhos estabelecem comunicação por meio de 2 códigos: a imagem e o texto escrito. Sendo assim, a mensagem linguística das histórias em quadrinhos parte de alguns aspectos e características. Aspecto narrativo: descrição do quadro, da situação e das ações. Aspecto dialógico. Os diálogos nas histórias em quadrinhos são construídos em uma linguagem carregada de convenções. Personagens falam muito, explicam muito, mas não para si mesmas, mas para o interlocutor. Balões unem 2 mensagens que permitem infinitas interações entre elas. A disposição dos balões pode indicar ordem cronológica das falas. O tipo de contorno dos balões também podem sugerir Diálogo, contorno liso. sussurro, contorno e linhas segmentadas. Mensagem proveniente de aparelho de rádio, TV ou de um grito. Contorno de zigue-zague. Pensamento ou consciência, contorno de nuvem. As histórias em quadrinhos no Brasil tiveram início com Ângelo Agostini, no século XIX. Tratava-se de uma vertente humorística e narrava a vida de personagens fluminenses e a sua relação com a corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro. No início do século XX, Renato de Castro começou a desenhar personagens famosas no exterior, como Mickey Mouse, o Gato Félix, que passaram a ser publicadas aqui no Brasil. Já em 1960, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro, criou o personagem do Menino Maluquinho. Ainda no mesmo ano, em 1960, Maurício de Souza, quem não conhece ele, né? Um dos grandes cartunistas do nosso país. O que ele fez? Ele criou os personagens que compõem a Turma da Mônica. Em 30 de janeiro comemora-se o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E nós preparamos um compilado sobre as HQs nacionais para não faltar assunto com os amigos. Vamos dar uma olhada? Bora? Com certeza.
Atire a primeira pedra quem nunca leu uma história em quadrinhos na vida. Inclusive, acredite, o Brasil é um dos pioneiros do ramo. E em homenagem ao Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, que tal mergulharmos no universo das onomatopeias nacionais? Bora? Bora lá, bora lá. A data foi escolhida em homenagem à primeira HQ do Brasil, publicada há 151 anos, no dia 30 de janeiro de 1869, por Angelo Agostini, um italiano radicado no Brasil, como nós já falamos aqui no vídeo. Agostini já era conhecido por ser um repórter visual. Gostava de registrar os acontecimentos em forma de desenho. Em 1866, publicou sua primeira ilustração, uma caricatura satirizando a política no jornal O Cabrião. Mas foi 3 anos depois, esse jornal O Cabrião, uma curiosidade, ele é de São Paulo. 3 anos depois, em 1869, ele publicou sua primeira tirinha no jornal Vida Fluminense, aí já aqui no Rio. A narrativa chamava-se As Aventuras de Nhoquim, dividida em 2 episódios. Contava a história de um jovem caipira visitando a corte do Rio de Janeiro e se assustando com a desigualdade social da época. Eu acho que Nhoquim agora, coitado. Nas décadas de 40 e 50, nasceram algumas editoras nacionais que foram decisivas para o futuro das HQs no país, como a Abril, o Cruzeiro, Rio Gráfica Editora e Brasil América Limitada. A Abril, muito conhecida até hoje, começou a trazer para o Brasil alguns quadrinhos famosos no exterior, o que acabou ajudando na popularização do gênero. Com o sucesso, a Disney criou o famoso Zé Carioca. Palmas Quem não para o conhece, Brasil. né? Quem não conhece. Personagem brasileiro que ganhou destaque em HQs internacionais. Desde então, os quadrinhos brasileiros foram ganhando cada vez mais força e se tornando populares. Com isso, surgiram inúmeras revistas e o gênero passou a ser considerado como a nona arte no país. Entretanto, na década de 50, a concorrência interna com as HQs americanas e seus heróis, destaque para Marvel e DC Comics, ficou acirrada. Para competir, alguns heróis das novelas de rádio brasileiras ganharam suas versões em HQs, como O Vingador, de Péricles de Amaral e Fernando Silva, e Jerônimo, o Herói do Sertão, de Moisés Weltman e Edmundo Rodrigues. Foi na década de 60 que o mercado nacional de fato explodiu, quando 2 dos maiores autores brasileiros vieram à tona. Em 1960, Ziraldo lançou o Pererê pela editora O Cruzeiro. Mais tarde, ele criou o Menino Maluquinho, outro ícone de destaque. O Márcio Souza ganhou o cachorrinho maluquinho. Galera, agora nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos no mundo, ok? Mesmo com nomes diferentes, as histórias em quadrinhos fazem sucesso no mundo todo. Por conta disso, existem vários personagens com nomes interessantes, como é o caso da Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, em 1964. Atualmente, ocorrem muitos eventos a nível mundial, destinados ao desenvolvimento ou a novas criações de personagens de histórias em quadrinhos. Esse é o caso da Comic Con, evento mundial que contempla a indústria de videogame. Você ficou fazendo barulho, o cachorro atrapalhou aqui o vídeo. Ah, para com isso. Isso não dá BO, não, para. Fala com ele para aparecer aí. Parece. Oi. Eu estou brigando. Ele está me ouvindo ou não, né? Teu coraçãozinho. Coração, para você e para sua mamãe. Eu estou brigando aqui com ele. Para de brigar com o Gessé, isso não dá BO, não. Eu, hein, Charles. Eu só venho dar um amor e carinho para ele. Ele já foi. Fiz deixar esse cachorro quieto. Aí você chegou e falou assim: Aposto que você vai fazer janta. Ah, bonitinho, derrubando tudo.
Então tá bom. Ei, Você está atrás. Ele tá ajeitando. Para, deixa de ser implicante. Já separa. Gente, Antes de dar continuidade ao conteúdo que temos a certeza. então fica quietinho, tá? Vou ficar quieto. Gente, antes de dar continuidade ao conteúdo que temos a certeza que está da hora, informo que já chegamos na metade do vídeo. E como de costumes, pedimos que deixem seus comentários e um joinha nesse vídeo. Podemos contar com a sua ajuda? Então, turma, quando se fala de histórias em quadrinhos no exterior, praticamente impossível não pensar nas duas empresas especialistas nesse quesito. Vamos conhecer cada uma delas? Vamos? Já passou a maquiagem? Opa, só se for agora. Durante os anos de 1950, passou a ser conhecida como Atlas Comics, até que em 1961 começou a chamar-se pelo título de sua primeira revista, Marvel Comics. Com mais de 50 anos no mercado das histórias em quadrinho, a Marvel Comics construiu para si um grande império, conseguindo romper a bolha da mídia impressa e dominar as salas de cinemas, os games e até mesmo da TV e o streaming. Porém, para que tudo isso acontecesse, muitos artistas tiveram que dar o sangue, suor e lágrimas para contar as histórias mais aclamadas deste universo. Ao longo das décadas de publicações, a editora apresentou heróis e equipes formidáveis, como os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. Com esses personagens que tivemos algumas das histórias mais seminais dos quadrinhos. Como são milhares e milhares de quadrinhos já publicados pela editora, reunimos 9 histórias que ajudaram a redefinir o legado da Marvel. Tivemos que fazer uma grande seleção, gente, para incorporar apenas essas narrativas. Foi um esforço. E sua importância individual para a indústria dos quadrinhos. Gente, foi um esforço sobrenatural que nós fizemos, tá? Vamos lá. Primeiro, o retorno do Capitão América, de 1964. Segundo, trilogia de Galactus, 1966. Terceiro, A Noite em que a Gwen Stacy Morreu, de 1973. Quarto, a saga da Fênix Negra, adoro. Adoro a Fênix Negra. A Tá bom, saga muito da bom. Fênix Negra, de Com certeza. 1980. Quinto, Guerras Secretas, Eu Amo de Paixão, de 1984, ano do meu nascimento, a 1985. Sexto, Desafio Infinito, 1991. Sétimo, Vingadores, A Queda, 2004. Oitavo, Dinastia M, dos X-Men, 2005. Nono, Vingadores versus X-Men, de 2012. Fã dos quadrinhos deve estar habituado a ouvir a expressão DC Comics, mas nem todos sabem exatamente o seu significado mais profundo. A DC é uma editora dos Estados Unidos, especializada na edição de histórias em quadrinhos, englobando também todos os veículos referentes à crítica e divulgação deste gênero narrativo. Inicialmente, ela era chamada de National Comics, mas posteriormente assumiu a sigla que se referia a uma de suas mais famosas publicações, a Detective Comics, que, entre outras criações, trazia em suas páginas as aventuras do Batman. Esta editora é um desdobramento da poderosa empresa Time Warner, a maior companhia da área de entretenimento, que inclui internet, edições, filmes, TVs e telecomunicações. A DC Comics tem em sua posse os direitos intelectuais de alguns dos mais renomados personagens das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos,
Entre elas constam os heróis como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e os grupos dos quais eles pertencem, como a Liga da Justiça da América, os Novos Titãs, Patrulha do Destino, Legião dos Super-Heróis e outros mais. Tivemos também que fazer uma grande seleção para incorporar apenas essas narrativas e sua importância individual para a indústria dos quadrinhos. E, gente, tem muito personagem bacana da DC. Vamos lá. Primeiro, Crise nas Terras Infinitas. Segundo, Ponto de Ignição, os Novos 52. Terceiro, Crise Infinita, 52. Quarto, Wonder Woman, conhecendo a super-heroína. Quinto, The Legend of Aquaman. Sexto, A Morte do Superman. Sétimo, Batman, Homem-Morcego versus Coringa. Oitavo, Lanterna Verde, Renascimento. Nono, Universo de Si, Renascimento. Momento curiosidade. Curiosidade. Maurício Araújo de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, em 1935. É desenhista e empresário. Ele é conhecido como criador da Turma da Mônica, além de personagens como Horácio, Tina e Chico Bento. Desde pequeno, gostava já de desenhar e fazia ilustrações de cartazes para rádios e jornais. Ele nos apresentou o que seria o maior fenômeno das HQs nacionais e um dos maiores sucessos internacionais, a Turma da Mônica, mencionado já anteriormente. Os personagens apareceram primeiro nos quadrinhos do jornal Folha da Manhã, onde o destaque ia para as histórias do cachorro Bidu. Quem não lembra do cachorro Bidu? Tempos depois, em 1970, a Mônica, inspirada na filha do autor, roubou a cena e estrelou o próprio gibi, sendo o mais famoso do país até os dias de hoje. Bom, é uma conferência internacional no ramo da indústria do entretenimento e inovação, um ponto de encontro em San Diego, na Califórnia. Seu nascimento aconteceu em 1970, formado por um pequeno grupo de fãs dos quadrinhos, filmes e ficção científica. Sheldon, Richard Alf, Ken Kruger, Mike Torrey, Barry Alfonso, Bob Zucker e Greg Beer. No início, a convenção foi batizada como Golden State Comic Book Convention. Sua primeira abertura atraiu apenas 300 pessoas, mas foi o bastante para conquistar parte da atenção do público que buscava estar antenado ao mundo dos HQs e da ficção. Mais tarde, ele criou o Menino Maluquinho, outro ícone de destaque que ganhou versões em filmes e séries de TV. Com o passar dos anos, a conferência chamou a atenção de empresas atuantes no setor de entretenimento, especialmente com a chegada da internet, lá na década de 90, o que tornou o evento indispensável no campo de vista. A internet mudou completamente o panorama das corporações. Estes gigantes da mídia, na época, começaram a corporatizar a cultura popular e buscaram um meio de empacotar estes conteúdos e oferecer aos seus consumidores. Comic Con, aliada com as inovações que estavam surgindo na época, proporcionou o ambiente perfeito que estas empresas estavam precisando, se tornando um ponto de encontro excelente. Uma página da revista Guerras Secretas, a de número 8, publicada em 1984, responsável por apresentar ao mundo o Homem-Aranha com um uniforme preto, foi vendida em um leilão pelo preço de $3.360.000, o que equivale a 18.600.000 reais. E bateu recorde ao se tornar a página original de uma HQ mais cara da história. Você pagaria, Muito Márcio? dinheiro, né?
Você pagaria? Nem Teria eu. que nascer de novo para poder pagar isso. Prefiro ler digitalmente. Eu não tenho esse negócio aí do colecionador, não. Posteriormente, essa versão seria explorada na forma de simbionte Venom, antagonista do Teioso, criado para Marvel Super-Heróis Secret War, em 17 de janeiro de 2022, de acordo com o portal UOL Notícia. Revista do Capitão América. De acordo com o portal Yahoo Finanças, de 9 de abril de 2022, a Capitão América número 1 foi publicada em março de 1941, 9 meses antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. A capa é considerada uma das mais memoráveis de todos os tempos. Na edição, apresenta-se também o ajudante Bucky, que se tornaria, em tempos atuais, o soldado invernal. Uma edição original da primeira revista em quadrinhos do Capitão América, que tem a capa da famosa imagem do super-herói socando o rosto do Hitler, arrecadou nada mais que 3,1 milhões de dólares, o equivalente a 14,6 milhões na cotação atual, em um leilão realizado no dia 7/4 de 2022, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Gisele, você Você pagaria esse até valor por uma revista? gaguejou de tão caro, né? Mas aquela outra lá, que a gente já falou antes, 3,1 milhões por causa de uma não, cara, eu revista. não compro nenhuma Não, é revista em a revista quadrinho daquela hoje, eu vou época. pagar um negócio desse? Eu não pago nem R$29,90 por um livro. Não, sério. Gente, agora eu vou falar para vocês a primeira edição em revista, que é a mais valiosa, da Action Comics, a DC Comics, né? A HQ mais valiosa da história dos quadrinhos foi publicada em junho de 1938 e narra a trajetória de um dos super-heróis mais conhecidos da DC Comics, o Superman, Super-Homem. A primeira edição da Action Comics foi arrematada num leilão em abril de 2021, no valor de 3.500.000 dólares, o equivalente a 18 milhões e 100 mil reais, de acordo com a colunista Patrícia Barbeiro, ao portal Yahoo Finanças, em 4 de setembro de 2021. E quanto custa a primeira revista do Batman? Você tem uma Nossa, ideia, essa Gisele? daí não deve ter nem preço. Essa daí. Bom, Vamos lá. vamos conhecer um pouquinho lá. Batman 1. Preço original da capa da HQ, publicada em 1940, era de 10 centavos de dólar. 10 centavos que ela foi vendida nessa Bons época. tempos, bons tempos. A primeira revista solo do Batman foi lançada em 1940, como foi informado acima, e conta a primeira aparição, de dois dos principais vilões do Homem-Morcego, que é o Coringa e a Mulher-Gato. A colunista Amanda Capuano declarou para a revista Veja, em 20 de novembro de 2020, sobre a revista Batman número 1, o seguinte, abre aspas, exemplar original nunca foi restaurado e é um dos únicos do mundo a atingir o nível de conservação 7.0 no ranking de qualidade de quadrinhos colecionáveis. Fecha aspas. Gente, isso é muito bom. Isso é muito É bom. mesmo. De um exemplar que nunca foi restaurado, né? 7.0, isso é um nível de conservação muito alto. As pessoas cuidaram com muito carinho dessa revista. Já estava já com o pensamento de vender no futuro, né? Pode ser, ou então Por deixar, isso. né, para a família. Uhum. Sei lá. A revista foi arrematada em novembro de 2000 por 1,5 milhão de dólares, pouco mais de 8 milhões de reais, em um leilão na Heritage Auctions. Como vai ficar aqui? Tá bom, fofinhos? Gente, 1,5 milhão de dólares equivale Mas a olha, 8 de milhões todas elas, foi a mais baratinha. mesmo. Se eu tivesse a máquina do tempo, voltava agora, eu comprava essa revistinha, ela voltava para cá Por 10 para centes. atualidade.
por 10 10 cents. cents, Meu né? Deus do céu. Então, meus amores, sinto informar que este vídeo chegou ao seu fim. Acredito que conseguimos entregar um excelente conteúdo para todos que nos assistem. Disso eu não tenho dúvidas, amiga. Como sempre, estamos cada semana mais empenhados na entrega dos vídeos que chamam a atenção dos nossos telespectadores. E você aí, ó, que Hein? ainda não faz parte da família, que tanto assunto é esse? Faz a sua inscrição, vai gostar. Assistam os nossos vídeos anteriores, principalmente aquele que fala sobre games. Esses dois assuntos, um complementa o outro, né? Exato, Gisele. Então, pessoal, recado dado, é nessa que eu vou. Beijão a todos. Até a próxima, gente linda de maravilhosa. Tchau!